Então, boa tarde a todos. Estamos na defesa de mestrado da Ana Cristina Hillesheim. Gostaria de agradecer a presença da banca, do Oswaldo, da professora Karen e também dos nossos alunos que estão aqui prestigiando o trabalho da Ana Cristina. Então, Ana Cristina, vou passar a palavra então para você e boa sorte aí com a sua apresentação. Obrigada, professor. Bom, meu nome é Ana Cristina Hillesheim. Hoje eu vou apresentar para vocês minha dissertação de mestrado, que tem como título Acréscimo de Vegetação, como proposta de adequação ao conforto térmico do usuário do Parque das Águas em Cuiabá. Meu orientador é o professor Dr. Jonathan Williams Angeski Novaes. É sabido que a partir da Revolução Industrial, as cidades do mundo todo tiveram um grande aceleramento no seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento ocorreu, em boa parte dos casos, de forma não planejada. E isso levou a algumas alterações na superfície terrestre, causando modificações no clima urbano. E a grande maioria das cidades brasileiras não adotaram nenhuma medida de planejamento urbano relacionado ao microclima urbano nesse processo de expansão. Isso acarretou grande desconforto térmico na população. Então, os parques urbanos, eles vêm, além de servir como um espaço de lazer aos usuários, eles vêm para contribuir e tentar minimizar essa falta de conforto que é causado nas pessoas, né? Criando um microclima mais agradável em meio às cidades. Porém, para que isso se torne eficiente, esses parques urbanos precisam ter boa parte da sua superfície vegetada e, de preferência, com indivíduos arbóreos de grande porte para poder proporcionar um sombreamento adequado. Um dos parques mais importantes da cidade de Cuiabá é o Parque das Águas. Porém, na região acessível do parque, onde as pessoas têm acesso, boa parte da sua superfície está impermeabilizada pelas pistas de caminhada e pelas ciclovias, né? Então, grande parte da sua superfície não está permeável e a sua superfície vegetada é reduzida. Então, desta forma, o parque pode não estar sendo eficiente no que diz respeito a ter um ambiente termicamente agradável ao seu usuário. A justificativa do meu trabalho é justamente baseado na importância sobre as discussões do bem-estar térmico do usuário no interior do parque, fazendo uma análise que possibilite intervenções necessárias para adequações desses espaços. E a preocupação também no momento de planejamento desses espaços urbanos para proporcionar um microclima mais agradável neste ambiente. O objetivo geral do meu trabalho é a elaboração de propostas de adequação nos espaços internos do Parque das Águas, para que as necessidades dos usuários em relação ao conforto térmico sejam atendidas, e os meus objetivos específicos são analisar a temperatura e a umidade relativa do ar, calcular os índices de conforto térmico, analisar a sazonalidade desses índices e verificar as possíveis diferenças espaciais dos índices de conforto que foram avaliados nessa pesquisa. Foi necessário, então, aprofundar os conhecimentos teóricos no que diz respeito a clima urbano, bem como ilha de calor, temperatura do ar e umidade relativa do ar, parques urbanos e vegetação, e aprofundar os meus conhecimentos nos índices de conforto térmico trabalhados e estudados nessa pesquisa, que são os índices de calor de Stedman e o índice de desconforto térmico. A metodologia desenvolvida neste trabalho foi composta basicamente de 3 etapas, que permitiram, então, a análise e o entendimento nos períodos seco e chuvoso. A primeira etapa foi a etapa de levantamento de dados, tais quais temperatura e umidade relativa do ar. Foram levantados esses dados em 20 pontos distintos no interior do Parque das Águas e foi utilizada a metodologia de transecto móvel com o uso de 2 aparelhos termohigrômetros para o registro desses valores. Esses dados eles foram coletados em 3 horários distintos ao longo do dia, né, seguindo as orientações da OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial. Então, o primeiro horário coletado foi às 8 horas da manhã, o segundo horário às 2 horas da tarde e o terceiro horário às 8 horas da noite. Em cada um dos pontos foram coletados 6 vezes os valores de temperatura do ar e também 6 vezes os valores de umidade relativa do ar,
fazendo a média e adotando este valor como obtido em cada um dos pontos. O trajeto para a coleta dos 20 pontos durou aproximadamente 40 minutos, e o ponto P1 foi coletado 2 vezes, sendo na primeira coleta e na última coleta. A segunda etapa foi a de elaboração e análise dos índices de conforto térmico adotados e também a análise das possíveis diferenças espaciais entre agrupamentos de pontos através do box plot. Os pontos foram agrupados em relação à sua função de proximidade com a Lagoa Paiaguás, existente no interior do parque, e também com a área vegetada mais densa também existente no parque. A terceira etapa foi a de elaboração de propostas de adequação para o espaço interno do Parque das Águas. O meu objeto de estudo está localizado no município de Cuiabá, que está localizada na região centro-oeste do Brasil, sendo a capital do estado do Mato Grosso. O clima da cidade é classificado como AW na escala de Köppen, e ele possui características de temperaturas altas ao longo do ano todo, exceto em alguns pequenos períodos de friagem, chuvas no verão e seca no inverno, que são as características das cidades tipicamente tropicais. O parque está localizado no centro político-administrativo, numa zona de amortecimento da região norte do município de Cuiabá. Ele foi inaugurado em 2016 e possui aproximadamente 27 mil metros quadrados de extensão. Essa daqui é uma imagem que ilustra toda a extensão do Parque das Águas. Então, a gente observa que até existe uma vegetação densa, porém, a parte onde se concentram meus estudos é a parte acessível, né, onde a população faz uso do parque, né? Então, nesta região, não tem uma predominância de vegetação adensada, né? Então, nós temos aqui a Lagoa Paiaguás, as pistas de caminhada ao redor da lagoa, os estacionamentos e os restaurantes, que é onde, então, se localizou e se concentrou os meus estudos. Os pontos foram escolhidos através de observações em campo, justamente nessa área onde ocorre a circulação de pessoas, de forma que eles fossem representativos na identificação da influência da presença de vegetação ou ausência dela no conforto térmico do seu usuário. Então, foram escolhidos 20 pontos onde ocorresse variação de superfícies, tanto permeáveis quanto impermeáveis, dos diversos materiais de revestimento adotados no parque, como, por exemplo, asfalto, cerâmica, cimento, e também a presença de vegetação arbórea de pequeno ou de grande porte, como forrações, árvores e arbustos. Aqui tem uma imagem que ilustra a marcação desses 20 pontos. O primeiro ponto é um ponto de estacionamento, o ponto 2 fica localizado na quadra de areia, o ponto 3 é um ponto de jardim, o ponto 4 é um ponto abaixo do pergolado, o ponto 5 é um ponto de aproximação da lagoa, o ponto 6 fica na ciclovia, o 7º ponto no espaço yoga, o 8º ponto fica em cima da ponte, os pontos de 9 a 14 estão distribuídos ao longo das pistas de caminhada e ciclovia na região que a gente chama de bosque. O 15º ponto está localizado na marquise de acesso principal. O 16º ponto está localizado na área de aproximação da lagoa. O 17º ponto no estacionamento do bar. O 18º ponto é um ponto de área molhada, onde tem a presença de esguichos d'água no piso. O 19º ponto é um ponto de jardim. O 20º ponto está localizado onde tem a placa de identificação do parque. Aqui tem algumas imagens que ilustram cada um desses pontos. Aqui é o ponto P4, localizado abaixo do pergolado. Aqui é o ponto P8, localizado na curva do Jacaré. O ponto P14, localizado na esquina com a avenida principal. E o ponto P20 na placa de identificação do parque. Os dados foram coletados em 2 dias, no dia 29 de agosto de 2020, representando o período seco, e no dia 4 de março deste ano, representando o período chuvoso. Em ambas as datas, os dias para a coleta tinham o céu aberto, sem a presença de nuvens e sem a ocorrência de chuva no dia da coleta e também não ocorreu chuva no dia anterior à coleta. É importante salientar que no dia 29 de agosto de 2020, no período seco, o município encontrava-se em meio a muita fumaça oriunda das queimadas que ocorreram na região e em suas proximidades.
Nesse período também, neste dia 29 de agosto, o parque encontrava-se parcialmente fechado por decisões de decretos municipais em função da pandemia do coronavírus. Então, no período noturno, não foi possível coletar os dados de alguns pontos, que são esses pontos que são localizados na região do bosque, somente os pontos que estão mais próximos aos acessos principais. A instrumentação utilizada para levantamento de dados foram 2 termigrômetros distintos através da metodologia de transecto móvel, e durante a coleta de dados os sensores ficavam posicionados à altura de 1,20 m de acordo com as orientações do Instituto Nacional de Tecnologia. Os dados coletados então do período seco comprovaram o registro de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar, além da presença de fumaça suspensa no ar, né? Então, no período seco foram registrados valores abaixo dos padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde, que estabelece que a umidade relativa adequada para a saúde humana deve estar entre 30% e 60%. Observou-se que o período matutino foi aquele onde ocorreu as temperaturas mais baixas ao longo do dia, e o período vespertino foi o que registrou as médias mais altas. Em relação à umidade relativa do ar, o período matutino obteve os valores mais altos de umidade relativa, e o período vespertino foi aquele que obteve os valores mais baixos. Então, conforme a temperatura foi aumentando, a umidade foi diminuindo, e isso ocorreu tanto no período seco quanto no período chuvoso. De manhã, as temperaturas entre os pontos variaram de 24 a 35 graus Celsius, e a umidade relativa do ar variou de 35% a 57%. No período vespertino, a variação de temperatura ocorreu entre 32,8 graus Celsius a 41,9 graus Celsius, e a umidade variou de 14,3% a 27,2%. No período noturno, a temperatura nos pontos coletados variou de 27,5 graus Celsius a 33,1 graus Celsius, e a umidade relativa variou de 23,4% a 41,9%. No período chuvoso, o período matutino também foi aquele que registrou as temperaturas mais baixas, e o período vespertino registrou as temperaturas mais altas. E em relação à umidade relativa do ar, foi o período noturno que registrou os valores mais altos, diferente do período seco. E o período vespertino foi aquele que registrou os valores mais baixos de umidade. Então, a temperatura entre os pontos no período matutino variou de 26,4 graus Celsius a 28 graus Celsius, e a umidade variou de 62,7% a 75,5%. No período vespertino, a temperatura variou de 32,3 graus Celsius a 38,4%, e a umidade entre os pontos variou de 32,2% a 44,6%. No período noturno, a temperatura variou de 28,4 graus Celsius a 29,9%, e a umidade variou de 70,8% a 84%. Então, a umidade registrada no período chuvoso foi bastante elevada, né, se a gente comparar a umidade registrada no período seco. Então, de forma a identificar se esses dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar coletados no interior do parque estavam coerentes de acordo com o período, foi realizado também o levantamento dessas mesmas informações com base na Estação Automática de Cuiabá do INMET. Então, na análise comparativa entre os valores médios coletados no interior do parque com os valores registrados pelo INMET, observou-se que em ambos os períodos analisados, tanto no período seco quanto no período chuvoso, os valores médios de temperatura do ar e umidade relativa do ar foram muito próximos, sugerindo então que os dados coletados estão coerentes. Então, os dados de temperatura do ar corroboram essa assertiva, onde no interior do parque foram registrados médias que variaram entre 27 e 38 graus Celsius, e no INMET também variou de 27 a 37 graus Celsius, assim como a umidade relativa do ar, onde foram registrados valores médios de 18 a 76% e no INMET de 17 a 70%. Com base
nesses dados coletados de temperatura e umidade relativa do ar, foi possível fazer os cálculos dos índices de conforto. Nessa pesquisa, foram adotados o índice de calor de Steadman e o índice de desconforto térmico. O índice de calor de Steadman representa a sensação térmica sentida pelo corpo humano e é chamado também de temperatura aparente. Então, a partir dos resultados do índice de calor, é possível avaliar os níveis de alerta e também as possíveis consequências fisiológicas que o corpo humano sofre em função dessa temperatura aparente. O índice de desconforto térmico representa o nível de desconforto térmico sentido, né? Ou seja, que o ser humano experimenta quando está exposto a algumas condições climáticas de um determinado espaço. E ele é muito utilizado para complementar os estudos do índice de calor. Então, com os resultados do IDT, é possível avaliar os níveis de desconforto térmico sentido pelo usuário. Então, nós temos aqui uma figura que ilustra tanto o índice de calor quanto o índice de desconforto térmico em cada um dos períodos. Então, no período seco, a gente observa que as médias dos valores do índice de calor gerou um estado de alerta de cautela para o período matutino. Então, esse estado, ele nos diz que quando o usuário está exposto à radiação ou à prática de alguma atividade física, esse usuário pode sentir uma possível fadiga, né? No período vespertino, esse índice de calor gerou um estado de alerta de cautela extrema, ou seja, esse usuário, quando exposto à radiação ou à prática de alguma atividade física, ele pode sofrer com alguma cãibra, alguma insolação e até mesmo um esgotamento físico. E no período noturno, esse índice de calor gerou um nível de alerta de cautela, assim como no período matutino, né? No período seco, o índice de desconforto térmico no horário da manhã foi de parcialmente confortável, né? Então, o usuário se encontra parcialmente confortável no interior do parque, no período da manhã. No horário da tarde, ele está em situação de desconforto e no período noturno, ele encontra-se novamente parcialmente confortável. No período chuvoso, o índice de calor gerou um nível de alerta de cautela para o usuário, assim como no período seco. No período vespertino, gerou um nível de cautela extrema, quase chegando à situação de perigo. E no período noturno, também cautela extrema, né? Em relação ao índice de desconforto térmico, no período chuvoso, o usuário encontra-se no horário da manhã em situação de parcial conforto. No horário vespertino, ele está muito desconfortável. E no período da tarde, no período da noite, ele está desconfortável. Então, os índices avaliados demonstram que os usuários do parque encontram-se em estado de desconforto em boa parte do ano, né? Então, isso se deve basicamente ao fato de existirem poucas áreas vegetadas no espaço que é destinado à circulação e ao uso de pessoas, que é justamente onde foi concentrados os nossos estudos. Os índices de conforto demonstraram também que os valores mais satisfatórios estão no período seco. Então, isso se deve também ao fato de que no período seco tinha muita queimada da região, então tinha muita fumaça, e isso acabou minimizando um pouco a radiação solar incidente na superfície. A outra justificativa é que para que os índices de conforto sejam satisfatórios, o organismo precisa realizar uma troca térmica com o meio, né? E como no período chuvoso a umidade estava muito alta, essa perda de calor por vasodilatação e por evaporação ficou comprometida. Então, altos níveis de umidade diminuem a evaporação do suor. Então, acaba induzindo o nosso organismo à situação de estresse térmico. Ou seja, quanto maior a umidade do ar, maior o desconforto, o que leva a uma sensação muito conhecida como abafamento. Foi feito também uma análise em relação à localização dos pontos e os índices de conforto, que foi utilizada a metodologia do box plot para avaliar uma possível diferença estatística entre esses agrupamentos.
Então, comparou-se os pontos próximos à lagoa com os pontos afastados da lagoa e os pontos próximos à vegetação com os pontos afastados da vegetação. Então, através dos resultados do box plot, sugere-se que não há diferenças estatísticas significativas nos resultados de conforto. Então, tanto para os pontos próximos ou afastados da vegetação e da lagoa, conclui-se que não houve uma influência nos índices de conforto, pois eles foram bem similares. Então, para que o Parque das Águas esteja de acordo com as necessidades de conforto térmico dos seus usuários, tanto no período seco quanto no período chuvoso, ao longo do dia todo, é necessário que sejam feitas algumas adequações nesses espaços. Então, essas adequações, elas estão relacionadas basicamente ao acréscimo e utilização de vegetação, tanto de pequeno quanto de médio e grande porte. A presença de indivíduos arbóreos, a presença de arborização, tanto de forma isolada quanto em grupo, atenua a radiação incidente. Então, impede que parte dela atinja a superfície. Então, dessa forma, a vegetação acaba proporcionando um resfriamento passivo através do sombreamento e também da evapotranspiração. Em espaços de grandes dimensões, como são os parques urbanos, a indicação é de que sejam utilizadas espécies vegetais com altas taxas de transpiração, que elas tenham a copa um pouco mais densa e baixa também, e as folhas em formato grande, como é o caso da chuva de ouro e o oiti. E essas árvores, elas acabam possuindo maior capacidade de mitigação da temperatura do ar. Então, as adequações para o parque são propostas pontuais que buscam trazer um conforto térmico maior aos seus usuários através do uso da vegetação. Foram sugeridas em algumas áreas do parque, como, por exemplo, os estacionamentos, o espaço yoga, a ponte, a área molhada e o pórtico de acesso principal. Então, aqui nós temos uma imagem que ilustra a situação atual do estacionamento. Então, observa-se que não tem a presença de arborização, então não tem sombreamento nessa região, e a proposta para os 2 estacionamentos que existem no parque é de implantação de arborização, tanto da espécie oiti quanto da espécie chuva de ouro. Então, elas possuem folhas espessas que vão proporcionar ampla sombra, evitando, então, o aquecimento no interior dos veículos. E também a adoção de arbustos e forrações para a valorização do paisagismo e também da evapotranspiração. No estacionamento destinado para motos, a sugestão é de que sejam implantada um pergolado, e esse pergolado tem uma cobertura translúcida e também a utilização da trepadeira da espécie Thunbergia. Então, além de proteger o veículo do sol, a gente também vai proteger essa moto da chuva. Aqui tem uma imagem que é da área molhada do parque, Então, nos espaços destinados aos caminhos, às circulações, pistas de caminhada e ciclovias, a orientação é de que se trabalhe com bastante arborização para proporcionar o sombreamento, E também é sugerido trabalhar em alguns pontos do parque o IP, mais em caráter ornamental. No período chuvoso, ele vai proporcionar um sombreamento adequado, mas a ideia de sugerir o IP é justamente como uma espécie vegetal ornamental. Trabalhar também com arbustos plantados em vasos, sempre que tiver algum banco, E esse banco sempre sombreado, ou pela presença de arborização, ou pela presença de pergolado. Então, ao longo de todo o parque, desenvolver o plantio de arbustos e arborização. Aqui tem a imagem da quadra de areia, lá ao fundo, e acima da arquibancada a sugestão é de se trabalhar com uma marquise para proteger a plateia do sol e da chuva. Aqui a gente tem uma imagem que ilustra a ciclovia, Então fazer o plantio de arborização ao longo de todo esse caminho e também de arbusto margeando essas pistas. Os arbustos escolhidos para esse uso são o pingo de ouro, a minixória e a moreia bicolor. Em alguns pontos do parque, como é o caso da ponte e também dessa imagem, que é a placa de identificação, que tem bastante banco aqui, a sugestão é de trabalhar com o pergolado, e com a trepadeira Thunbergia.
além do plantio de arborização ao longo dos espaços. Aqui a gente tem a imagem da ponte, então ao lado da ponte não é possível fazer o plantio de árvore, então por isso a sugestão é que se faça a utilização de um pergolado no mesmo modelo do pergolado já existente que tem no parque, né? Então, sempre que possível, margeando essas pistas de caminhada com arbustos e com arborização. Aqui a gente tem uma imagem que ilustra o espaço yoga. Hoje o espaço de yoga, ele tem uma pavimentação cimentícia, então a sugestão é a remoção dessa pavimentação e fazer o plantio de grama, esmeralda, né? E o plantio de algumas árvores para proporcionar algum sombreamento, nem que seja pontual. Aqui tem a imagem do pergolado existente, então a sugestão é de fazer o plantio da trepadeira. Aqui a gente tem uma imagem da marquise de acesso principal, o pórtico, né, na verdade, de acesso principal, e a sugestão é a implantação de uma marquise para proporcionar o sombreamento. Antigamente, antes da implantação do parque, tinham várias árvores ao longo desta via. Elas foram removidas e foram plantadas palmeiras, justamente para permitir a vista que se tem da lagoa, né? Então, seguindo ainda essa diretriz, não seria feito o plantio de arborização nessa região, somente o plantio de arbusto e a utilização dessa marquise. Então, a partir dos resultados apresentados, conclui-se que, na boa parte do tempo, o Parque das Águas se mostra inadequado no que diz respeito aos índices de conforto avaliados nessa pesquisa, né? Então, o índice de calor e o índice de desconforto térmico. E observou-se também que, tanto para o período seco e para o período chuvoso, algumas diferenças nos dados coletados, porém, isso pouco interferiu nos índices de calor avaliados, justamente pelo parque possuir pouca presença de área vegetada no local de utilização do mesmo. Então, conclui-se que a relação de proximidade dos pontos avaliados com a lagoa e com a área de vegetação nativa existente no parque não influenciou no conforto térmico do seu usuário, necessitando, assim, de maiores estratégias para a mitigação do desconforto sentido pelo usuário, como o aumento na quantidade de vegetação no interior do parque. Conclui-se que a avaliação de índices de conforto térmico em espaços livres, como são os parques urbanos, é de fundamental importância, principalmente para prover informações científicas que possam subsidiar o gerenciamento de melhorias que possam ser desenvolvidas nos espaços existentes, bem como proporcionar diretrizes para o desenvolvimento de projetos adequados às condições climáticas do nosso município. Muito obrigada. Então, parabéns, Ana, pela sua apresentação. E agora vamos dar início à parte de arguição. Então, vou passar a palavra para a professora Karen, que é a nossa professora convidada. Karen, novamente, obrigado por você ter aceitado o convite. Suas contribuições na qualificação foram muito boas, ajudou bastante o nosso trabalho. Tentamos atendê-las da melhor maneira possível. Então, obrigado, Karen, e passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu consegui ver, mesmo, tem uma diferença bastante grande do outro trabalho para esse, ficou bem mais esclarecedor, né, todo o trabalho. Aí tem alguns pontos que eu gostaria de comentar, eu quero compartilhar aqui, que eu acho mais fácil de ir comentando, e deixa eu ver aqui se eu lembro como que faz para compartilhar a tela. Tem como você me auxiliar? Fica do ladinho do botão sair, que fica lá em cima na direita, tem um quadradinho chamado compartilhar conteúdo. É que no meu apareceu aqui, somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Aí, te promovi. Esse agora aparece. Deu certo? Tá aparecendo? Sim. Ah, então tá bom. Deixa eu voltar lá no início.
Vou começar aqui já na parte do resumo. Em relação ao título, eu vi que você deu uma ênfase maior agora na questão do acréscimo, né, da vegetação, você tirou aquela parte do índice. Mas eu não sei se eu entendi certo. Você fez esse acréscimo porque você calculou os índices, né, e verificou que eles não foram adequados, né? Então, por isso, você propôs que aumente a vegetação para que tenha maior conforto térmico. Então, aí eu coloquei uma sugestão aqui, vocês podem mudar também, ou só uma sugestão mesmo, que seria o título do trabalho, né? Acréscimo de vegetação como proposta de adequação do conforto térmico. Eu tirei a palavra do usuário, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas como não foi feito um questionário, eu não sei se pode dizer, eu acho meio perigoso usar do usuário por não ter sido feito questionários e as pessoas terem respondido, né? No caso dos usuários ali. Aí eu colocaria só de uma forma genérica do conforto térmico, aí devido ao elevado índice de calor e de desconforto térmico no Parque das Águas em Cuiabá, Mato Grosso. Aí deixa a pessoa entender, porque é isso que eu entendi, que foi feito os índices, e esses índices não foram satisfatórios, os resultados dele, e por isso houve a necessidade, então, de fazer uma adequação de aumento, né, de vegetação no parque. Essa seria a minha primeira sugestão. Aqui na parte do resumo, você fala sobre adequações, mas acho que seria interessante reforçar que essa adequação é do aumento, do acréscimo, né, da implantação de vegetação nos espaços ali do parque. Aqui também eu coloquei essa parte do usuário, que eu acho meio perigoso usar esse termo, por não ter sido feito, né, os questionários. Aqui na parte, acho que agora só mais lá embaixo. Passando aqui rapidinho. Aí tem algumas coisinhas bem simplesinhas aqui, por exemplo, a ISO, né, que saiu isso. Aí tá repetido norma, e norma acho que seria, retira a norma ISO 7330, né, aborda, aí continua o texto por não ficar repetitivo ali. A outra coisa que eu observei é que tem hora você usa, quando você vai falar sobre o ponto, você usa P1 minúsculo e tem hora você usa maiúsculo. Acho que seria interessante padronizar, colocar todos eles no maiúsculo, tá? P1, P2 até o P20. E aqui também eu acho que seria, em vez de colocar, que você colocou duas vezes, né, 2x aqui, você escrevesse mesmo, coletado duas vezes, escrever mesmo duas vezes. E aqui também é relação, escrever, né, o tipo de adequação que foi feita. Aqui é só questão de estética mesmo do trabalho. Essa parte aqui, você pularia para o Cuiabá, aqui 3.1.1, você ficar aqui embaixo, para não ficar só o título aqui numa folha. Tem várias partes que aconteceu dessa forma. É só questão de estética mesmo do trabalho, tá bom? A outro ponto que eu vi, que eu acho relevante a gente comentar, é que quando você fala sobre os pontos, né, você fala segundo ponto, acho que seria interessante você colocar já ali que é o P2, por exemplo, e você sempre coloca denominado P2, acho que já colocar ali, porque acaba ficando muito repetitivo e muito cansativo toda hora, tipo, o segundo ponto que foi denominado P2, o terceiro ponto que foi P3, então já coloca segundo ponto, entre parênteses, P2, e já fala sobre a característica daquele local. Aqui também questão só de ajuste, descer aqui, dar uns espaços aqui, para não ficar essa quebra, porque tá o título aqui e aqui embaixo, é só a questão mesmo de ajuste. Eu até coloquei aqui em comentários, se você achar necessário, você pode retirar esse parágrafo daqui, né, colocar aqui em cima, porque aí a foto ela não vai ficar, esse quadro, né, não vai ficar quebrado. Aqui também é a mesma coisa. Aqui eu coloquei só para, acho que, retirar esse já. Você coloca só o 8º ponto. Em alguns locais também, você coloca, aqui, por exemplo, ó, quadro, você escreve minúsculo, entendeu? E aí colocar se todos eles são maiúsculo. Figura também,
Tem alguns lugares que coloca figura em minúsculo, tem uns maiúsculos. Aqui também, ó. Tá vendo? É só questão mesmo de ajuste, só para deixar a aparência do trabalho mais legal. Aqui também. Da parte escrita não tem muito o que ser dito, é mais mesmo questão de detalhe, o pessoal chama de perfumaria, né? Aqui você coloca a figura abaixo, sempre quando a gente for referenciar, a gente tem que colocar o número da figura, então figura 12, aí coloca ela também o F aqui em maiúsculo, tá? Parabenizar pelo gráfico, eu gostei muito desses gráficos que você colocou agora. Aqui você colocou, que significa, né, umidade relativa seco 8, era bom você colocar o H aqui, só para as pessoas entenderem que é em relação ao horário. É uma questão, assim, boba, mas é interessante colocar. Boba, né, mas é importante. Eu acho que meu computador está meio travando. Vamos lá, continuando. Seu som tá saindo limpinho, tô te ouvindo certinho. Então tá bom. É que eu tô usando a internet do meu celular, tô roteando. Aí que é a mesma coisa, ó, também aqui a chuva ficou faltando, acho que seria chuvoso, né? Uma coisa que eu não entendi, que foi, eu achei interessante você ter feito isso, mas eu não entendi, você colocou médio de 3 dias. São 3 dias próximos do dia da coleta, 3 dias que você tirou aleatório desse mês. Aí acho que só falta explicar um pouquinho melhor. Eu tentei procurar no texto aqui, eu não encontrei uma explicação por ter usado 3 dias. Então, acho que só uma justificativa de um parágrafo mesmo, explicando quais foram esses 3 dias, se foram 3 dias próximos, ou se um dia coincidiu com o dia da coleta, alguma coisa nesse sentido. Aí só um dado também me estranhou aqui, de umidade relativa, que à noite deu 14,7. Eu achei muito estranho, ele foi menor até que à tarde foi 17. Eu acho que foi erro de digitação, tá? Deve ter errado deve ser, sei lá, 34 ou 44, não sei. A gente vai conferir, mas esse dia é o dia da fumaça. Esse dia estava bem esquisito mesmo. Mas será que, comparado com a tarde e a noite, teria... Não, ficou estranho mesmo, mas assim, vamos conferir. Mas sim, esse dia estava um dia bem esquisito. Quer dizer, mas se for mesmo... Esses meses, né? Porque acho que ficou 2, 3 meses que estava... Ficou bem crítico. Mas a gente vai conferir sim. Tá, aí se vocês conferirem lá e verificar que deu mesmo esse valor, acho que era bom só reforçar, porque causa uma certa estranheza, né? Na hora que olha esse valor muito baixo, assim, 14,7. Eu gostei muito desses gráficos que você fez, né? Que você colocou aqui com corzinhas diferentes, com a cautela, ausência de alerta. Achei que ficou muito didático, parabéns, ficou muito bom, gostei muito dessa forma que você apresentou o seu resultado. Aí, nessa parte que eu só achei que ficou muito repetitivo, você coloca figura 15, como você ia falar, acho que da mesma figura, não precisa ficar reforçando ela a todo momento. Isso aí depois você verifica com o seu orientador, se você continua ou não. Aí eu também acredito que seja necessário tirar isso aqui após, colocar análise comparativa, não precisa colocar essa palavra após. Gostei também do Boxplot que você fez, isso deu uma enriquecida no seu trabalho, tá? Então tá de parabéns. Eu acredito que aqui só teve um pouco aqui teve algum erro de digitação, porque aqui tá PV, né, que acho que significa próximo, né, da vegetação, e aqui na legenda tá PL, próximo da vegetação. Acho que só tem que alterar aqui, né, para PV e AV, né, afastado da vegetação, próximo da vegetação. Então, só verificar isso. Aí, verificar as outras também. Eu acho que as outras estão certas. Próximo da lagoa. Aqui, próximo da vegetação, também tá... Aqui tá V seco. Eu acho que aqui deve ser que era PV, né? Próximo da vegetação, afastado da vegetação. Então, só ajustar isso.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu amei essas propostas que você fez, ficou muito bonita. Gostei também muito desse quadro aqui, que você fez um resumo, né, sobre as espécies, né, e às vezes a gente não conhece as espécies, então você tem colocado uma por uma aqui. Ficou bem legal, parabéns, gostei muito. Tem mais, acho que só no final agora. Aqui na conclusão você colocou que conclui-se, para não ficar repetitivo, né, colocar, portanto, a avaliação, então você continua só trocar aqui, conclui-se para portanto. Eu gostei também muito das sugestões que você colocou aqui do trabalho, e essas sugestões são importantes, e eu acho que também isso enriqueceu o trabalho, todo o trabalho que tem. Isso eu acho que é bastante importante, porque as pessoas que vão ler o seu trabalho, às vezes vão querer saber o que você pretende fazer, né, mais para frente, ou até alguém pode pegar essas suas sugestões e fazer virar um trabalho também. E é só aqui no EnvMat que acho que a forma certa de escrever é o Env, né, tudo maiúsculo, tracinho, Mat. Eu acho que é só isso que eu tenho para falar sobre as minhas contribuições. Na verdade, são mais sugestões, né, e você, com o seu orientador, com o Jonathan, vão verificar aí se vai acatar ou não, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns, gostei do seu trabalho, deu uma melhora bastante significativa da outra apresentação para agora. Eu só tenho que parabenizar ambos, tanto a aluna como o professor. E obrigada pelo convite, gente. A gente que agradece, Karen, pela participação. Gostamos das suas considerações, depois eu e a Ana vamos reunir e provavelmente vamos acatar aí, acho que todas. Mas aí a gente conversa ali depois melhor. Agora vamos dar sequência, né, à arguição da Ana Cristina. Vamos passar a palavra para o membro da banca interno, que é o professor Oswaldo. Oswaldo, a palavra é sua e obrigado aí novamente. Olá, gente. Obrigado aí pelo convite. Tá aparecendo a tela do seu computador para mim, Jonathan. É o da Karen. Ah, é o da Karen? Aperta o X, esse Xzinho. X do lado aí, Karen. Esquerda. É um quadradinho com Xzinho. Aí, agora deu certo. Agora voltou. Deu certo agora? Deu. Então, agradeço ao convite, né? Assim, pegando um pouco a fala da Karen, né? Acho que já houve uma melhora substancial do trabalho. As sugestões foram acatadas, né? Pelo menos as que eu me lembro, assim, de cabeça. E a gente viu melhoras. Contudo, entretanto, né? Tem só alguns detalhes, né? Que eu acho que não pode deixar, porque é um trabalho final de dissertação e que tem que ter qualidade. Vou fazer igual a Karen, também vou compartilhar aqui meu documento. Então, vocês devem estar vendo aí, né? Ó, assim, a mesma pergunta que a Karen fez, eu fiquei assim, né? Então, do título. Então, se acréscimo de vegetação como proposta de adequação ao conforto térmico do Parque das Águas em Cuiabá, MT. Eu não me sinto, pelo menos como leitor, né? Como professor, me sinto, talvez, eu entendo, né, tudo, né, porque eu estou lendo o trabalho, mas o leitor, talvez ele, que é uma proposta, né, de acréscimo de vegetação, correto? Para adequação do conforto. Talvez depois a gente possa discutir uma melhor forma de propor esse título, entendeu? Acho que a ideia é uma proposta, né, Ana? Se tem alguma coisa para se defender, agora eu abro para você. Então, a necessidade da proposta de adequação surgiu a partir da análise dos índices, né? Então, eu acho que vai bem de encontro com o que a Karen falou, e eu achei bem pertinente a sugestão dela. Ok. Então, tá bom. Eu acho que talvez seja por causa da ordem das palavras, porque ela falou assim, acréscimo de vegetação como proposta. E aí, proposta como... proposta essa é a minha impressão. Palavra,
Isso, essa é a minha impressão, tá? Bom, ó, isso aqui é uma coisa até, já tem outros alunos aí na banca, até para a gente entender um pouco, né? Você usa 3 horários, né? Por que, Ana? Você sabe? Não vai dizer que é porque a organização falou. É porque a gente tem ali a questão do horário mais quente do dia, que é às 14 horas da tarde, né? 8 horas da manhã, logo que o sol se põe e começa a aquecer a superfície terrestre. E às 8 horas da noite é quando já não tem mais a presença da radiação, né? E eu, assim, quando eu leio um resumo, né? E o resumo, às vezes, ele pode fugir um pouco do que está escrito lá no texto, não no sentido da mudar, Entendi. é só falar, né? É ser um texto um pouco mais solto, né? Foram feitas medidas em 3 horários que possibilitam retratar o período mais quente do dia, os períodos mais frescos, etc, etc. Só fazer um texto um pouco, até aqui um tanto quanto corrido, né? Sem estar preso. Até para quem lê, né? Ah, que legal, para entender. Que muitas das vezes as pessoas vão ler mais o seu resumo, né? E aí, a partir do resumo, se tiver interesse, ele vai ler o restante do texto. Principalmente agora com essa advindo da Covid, né, da pandemia, muita gente está fazendo revisão sistemática. E a revisão sistemática, o primeiro passo é ler resumo. Se o resumo não chama atenção, ele nem entra no escopo que eles chamam, né? Então, por isso que eu sempre agora presto mais atenção no resumo do que qualquer outra coisa também. Ok, bom. Aí tem alguns errinhos aqui, etc, né? Coloquei em amarelinho, tá? Bom, de novo, o mesmo lugar. Vamos lá. Umidade relativa do ar. De novo. Por que está em graus Fahrenheit aí? E eu revisei esse texto, Oswaldo, e passei batido. É graus Celsius, né, professor? Graus Não, Celsius. porcentagem é umidade relativa. Na verdade, isso aqui até coloquei, né? Isso aqui é uma unidade, pressão parcial. Você Pascal e quilopascal, eles cortam, né? Aí vira uma unidade, né? Adimensional, vamos dizer assim. Quando você multiplica por 100, né? Aí que você fez com maestria, aí vira percentual, tá? Ana, e assim, tem que olhar isso de novo então, hein? Porque não pode. Já pensou? Vão falar, aquela menina fez errado esse negócio, mas então presta atenção nisso aí na próxima vez. O que a Karen falou, concordo também. E aí eu vou adiantar só um pouco a minha fala aqui, ó. Índice de calor, né, de Stillman, ele é muito parecido com uma coisa que até depois a gente até pode conversar para o artigo, que é fazer intervalo de confiança dos seus dados, tá? E aí eu sugiro, na verdade, talvez adotar um nome em inglês, que é HI, né? Porque no artigo, talvez, como você tem pouca repetição, Heat Index, e aí talvez como você tem pouca repetição, a gente pode fazer uma coisa lá que chama Bootstrap, que aí faz intervalo de confiança. E aí sim, ó, todo mundo vai adorar os seus dados, porque qual que é a crítica que você vai receber no seu artigo é de que você tem pouca repetição por ponto, né? Porque são só 3 períodos também, né? Você fez 3 medidas, né? Se eu não me engano. Foi, Ana? A gente só fez um dia, né? Um dia, A gente coletou dois dias, né? Um dia do período seco e um dia do período chuvoso. Isso. Então, assim, talvez na versão agora não tem problema, mas talvez eu mudaria no artigo, né? Não, essa ideia é boa. A gente vai fazer. Eu gostei. Porque aí se não confunde. Olha, até coloquei aqui, né? Pelos blogspot lá, dá para ver que a gente tem não sei se é bem um outlier, mas a gente tem alguns dados que estão bem diferentes, né? Daí no Bootstrap ele suaviza isso, né? Os dados que você tem, você faz a reamostragem, né? E já tira o intervalo de confiança. É bem legal de fazer isso, né? Até não é tão difícil de fazer. Mas a gente depois pode conversar aí. Outra coisa, Ana, e assim, por que o índice de calor ele é dado em graus Fahrenheit?
Tem alguma explicação? Porque é um modelo europeu. Eu, pesquisador brasileiro, né? Moro no Brasil. Isso aí não podia ser dado em... Esse índice eu não posso calcular direto como graus Celsius? Você tomou cuidado de converter? A gente tem na planilha que a gente adotou, né? A gente tem a conversão para o Fahrenheit também. Então, se você olhar um pouquinho mais para baixo, naquele quadro, ele aparece o Fahrenheit e o grau Celsius. Eu tenho registro das duas formas, né? Na minha análise. Isso. Mas quando, para o leitor, né? Então, quer dizer que o índice de calor pode ser ou graus Celsius ou, né? Isso. Então, só para... Eu entendo, né, na verdade, tá? E eu imagino que essa equação aí, ela seja, por exemplo, uma equação empírica. Provavelmente ele deve ter testado várias coisas até ter saído essa equação aí, que, não sei, polinomial, essa regressão múltipla. E aí eu acho que ele fez utilizando como dado de entrada grau Fahrenheit. Então, como eu acho que a proporção de grau Celsius com grau Fahrenheit não é a mesma, como dado de entrada para utilizar esses fatores aqui dessa equação, tem que fazer Fahrenheit. Mas como essa saída meio que ela reflete, assim, entre aspas, a temperatura sentida ali pelo usuário, então aí depois que você calculou o IC, aí o IC converte. Esse pode converter para grau Celsius. Mas na hora de calcular, para esses números que estão aí dele, vai dar em graus Fahrenheit. Tá. E aí, acho que teria que atualizar toda a análise, fazer tipo uma outra equação dessa. Não, ou só você colocar um parêntese aqui, né? E fazer 32 dividido F menos 32 igual a K menos 273. Daí já sai, aí vai ficar mais monstruosa ainda. Mas aí não ia, mesmo que fizesse isso, não ia fugir de colocar ali dentro do tear ali e colocar em Fahrenheit. Ana, agora como professor de cálculo 1, que Deus já me deu essa missão, né? Uma vez na vida aí para dar. Olha, se eu dar essa equação aí para os alunos fazer, não vai dar certo. Porque eles não vão chegar na resposta, porque a expressão aí está faltando os parênteses, né? Então, quando é multiplicação, então eu gostaria de pedir só para você colocar os parênteses, onde tem que... Porque se um aluno pegar essa e colocar lá no Excel ou na calculadora, não vai dar certo. Ele vai achar um número monstruoso porque não está obedecendo os parênteses. Imagino que você fez isso no Excel e ele deve estar bem certinho com os parênteses, né? Sim. E preste atenção que a gente não usa asterisco para vezes, usa o X mesmo, né? É um símbolo lá, tá? Só também porque um cara da programação, ele entende que asterisco é uma outra coisa, tá? Então, só para deixar claro, né? Porque o seu trabalho é didático, ele vai ser mostrado para outros alunos também. Ok, tá bom, beleza. E aqui, ó, você vê como é loucura, né? Aqui já é Celsius, né? Mas é que daí esse aí foi adaptado, né? Foi adaptado por Santos. E nenhum Santos et al. 2021, ou Richthofen, pode adaptar também. Você pode ser você vai ser muito conhecido. Não é Richthofen, tá, professor? Pelo amor de Deus. A gente fala, mas seu sobrenome é Hillesheim, professor. Aprendi essa semana a falar, não sei se vocês viram quando eu fui falar o Hillesheim na apresentação, eu caprichei para falar certinho, Ana. Espero que tenha atendido aí isso aí. Foi jus a expectativa. Alguém pode citar a Hillesheim entre 2021, se você adaptar o índice de conforto, tá? Ok? Eu sou da teoria que você pode adaptar, mas, como diz, né? Depois fica a seu critério. Ótimo, beleza. Vem material e métodos, né? Então, ó, Ana, eu acho legal o boxplot, tá? Eu estava... com a sua apresentação, eu estava prestando atenção e falando, né? Só que o boxplot é uma figura, concorda? Sim. Né?
Então, eu acho, né, que você deveria procurar um termo, né, a técnica do box plot em si, eu não sei se foi isso que você quis fazer, comparar com os box plots. Porque os box plots, eles trabalham com quartis, né? Sim. Então, é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quarto quartil. quartil. Então, se você fosse colocar cientificamente falando, né, é a análise dos quartis. E a figura é o box plot, que pode representar isso, tá? Falando isso de maneira, né, bem científica mesmo, mas eu entendo que você quer falar de box plot e eu acho assim, quando você for fazer uma palestra e tal, eu acho que você tem que usar o box plot, mas entre nós aqui, né, eu acho que você quer observar o intervalo entre partes, né, dos dados. E aí eu tenho uma dúvida, né, é de português, mas ao mesmo tempo é uma dúvida. Ó, não sei se você consegue enxergar aqui, ó. Os pontos foram agrupados em função de sua relação de aproximação com a lagoa ou com a área vegetada, ou é E? É ou é E? No caso, ele foi analisado nas duas funções, né? Em relação à aproximação com a lagoa e também com a área. Então eu estou certo. Então eu já vou deixar em amarelinho. Então é E, né? Não é ou. Porque dá a impressão ou você fez uma coisa ou outra, né? Então, tranquilo. Beleza. Então, prossigamos aí, tá? Isso aqui, assim, o João tá pegando no meu pé nas minhas bancas também. Eu vou pegar no pé dele, nas bancas dele também. Existe Eu uma não tenho classificação. nada a ver com isso, professor. Existe uma classificação mais atual para falar da classificação de Köppen, mas aí a gente fica brincando disso aí, mas realmente, né? A classificação de Köppen, né? Ela tem várias formas de serem citadas, né? E a classificação de Köppen, dentro do contexto, eu sei que você citou esse cara, mas ela não fala da friagem, né? Então, a classificação de Köppen não tem esse termo friagem. Sim. Tá? Ok, tá bom, vamos caminhando. E aí tá, eu vi que a gente entrou em um consenso sobre áreas, né? Sim, Entramos em um 27 mil. consenso, ótimo, tá? Para mim ficou muito mais tranquilo agora. Aí os pontos de coleta. Ó, e aí a Karen deu uma sugestão e eu pensei até em outra sugestão também, com relação aos pontos. Os pontos, quando a gente até costuma pegar de um trabalho e outro, né? Isso vai se tornando uma coisa meio que... a Santos fez de um jeito, a Moreira fez desse jeito, sei lá, e aí vai, né? Eu acho, né, que a gente, no artigo, você poderia renomear esses pontos por alfabeto, porque fica menos confuso no gráfico. Porque quando você pega ponto 9, ponto 10, o gráfico fica maiorzinho, né? Aí eles se grudam, fica grudado. Então, eu acho que vocês, né? Eu falo gente, porque, mas vocês poderia renomear os pontos de A a, eu não sei, a 15ª, 19ª letra do alfabeto, ó, 20ª letra do alfabeto, mas deve ser perto do X aí. Só para talvez que não precisa nem ficar escrevendo P1, só escreve A, B, C, D. Isso, ABC, aham. A ideia é essa, porque aí, Ana, ó, em cima eu ainda corrigi você, ainda ficou em cima, todos juntos, tá, mas tá aqui. Ó, aqui são só descrições, deixa eu me passar rapidamente. Período de estudo. Aqui arrumou, né, que botou essa precisão, né, acurácia, acho que não tinha na outra versão, né? Tinha, mas ela estava com o valor errado. Tá. Tá bom. Ó, bom, coisas de português eu não vou me ater tanto. Então, olha aqui, Ana, para mim isso aqui é ruim de ver, né? Sim. Então, se você botar A, B, C, D, né? E aí, inventa alguma coisa, mas vamos tirar dessa escala de arábica aqui, né? Até número romano, talvez, sei lá. Mas aí cabe, porque aí fica talvez mais interessante de comparar os pontos e tal. Até porque quando você for trabalhar com intervalo de confiança lá, fica melhor da gente até fazer as tabelinhas.
Bom, mas ainda assim uma sugestão, não prejudique de nenhuma maneira a qualidade do seu trabalho, né? Que diga-se passagem, sempre já deu uma melhorada bastante considerada da qualificação para cá. E aí, seguindo, né? Aí temos aqui, né? Eu também tive uma dúvida das médias dos 3 dias e dos dados coletados, né? E aí a palavra tem poder, eu sempre falo sobre isso. Se você fez média de 3 dias, qual que é a minha curiosidade como pesquisador? Se essa média sua foi legal. E como que eu sei? Ou você põe o desvio padrão, né, das médias, né, ou, né, você põe o erro padrão. Só para que eu tenha a certeza de que você não cometeu nenhum equívoco de falar que média de 28 é realmente 28. Ou pode ser 32, ou pode ser 20, dependendo do seu desvio padrão. Tá? E aí, tá, eu fico mais à vontade de olhar e analisar o seu dado assim. Tá? Então, você tem alguma sugestão para tal? Não, professor, mas eu não fiz isso aí que você falou, não. Só fiz a média simples, não fiz desvio padrão. Não, então, aí eu acho que você deveria colocar, né? Vamos fazer sim, tá? Ó, Facinho. só aqui embaixo, ó. Tá, e pronto. Coloca na frente do Demora, 28 ali, aquele mais ou menos. ou E mais ou coloca menos, né? Demora 0,4 segundos. É super rápida, né? Pra você fazer. Só para que eu tenha certeza e o revisor lá não fique te enchendo a paciência. Ai, mas ela fez de 3 dias, mas pode ser muito distinto os 3 dias. E aí vamos lá, né? O índice de conforto, ó, beleza, gostei bastante. Mas assim, você como arquiteta e eu como um olhar crítico aqui, eu acho que a figura falta resolução. Eu não sei por que que ela perde a resolução. Ela está acontecendo isso, eu não sei o que está acontecendo, Ó, professor. Jonathan pegou no meu pé por causa da A gente até resolução. substituiu uma. Eu acho que o Word dela estava com a configuração de diminuir a resolução. Aí tem que mexer nas. A gente até trocou depois as configurações, mas eu lembro que a gente só substituiu aquelas que Os estavam gráficos antes. maiores. Essa aí a gente não substituiu. uhum. Mas E assim, a gente está com elas salvas com qualidade boa. uhum. É só... A única sugestão que eu daria para perigo, cautela, cautela extrema e cautela, você codificar, né? Porque aí você não suja tanto o seu gráfico. Sim. Faz uma codificação e P põe é perigo. isso, e põe aqui embaixo, ó. P Adendo. igual, P hífen, né? Tananã. Aí não fica tão sujo o gráfico, né? Porque tá vendo que aqui, ó, você até meio Sim. que faz em cima do Encavamou, né? pontinho, né? Tal. Só codificar. Que é uma coisa que eu quero fazer, né, com uma aluna também para qualidade de água. A gente também quer fazer por cor, né? Só que a gente vai codificar. E ficou muito Mas e o legal mesmo. daltônico, professor? O daltônico melhor ainda, né? Ele vai por ele vai ler lá, né? Mas eu, assim, é uma coisa que eu sei que você é uma pessoa que é atenta a esses detalhes, né? Então eu falei, mas será que a resolução... E aí, tranquilo, ó, se você quiser, né, e for de sua interesse, o Boxplot pode ser facilmente retirado dos outliers. O que é um outlier para o Boxplot, né? E quando ele é 1,5, uma vez e meio, maior do que o valor mínimo ou o valor máximo, aí ele é acusado como outlier, né? Então ele faz um cálculozinho lá, uma vez e meia da mediana, né? E aí ele faz essa coisinha aqui. Você pode tirar também, porque não tem, né? Porque muitas vezes as pessoas entendem que o outlier é um erro dos seus dados, né? Mas não é um erro, né? Na verdade é um valor que foi um pouco acima, mas esse carinha aqui, como ele trabalha com distâncias interquartílicas, e essa é a grande sacada dele, né? Os valores mais extremos e os valores menos extremos, né? Os extremos, né? Não afetam a sua média ou a sua mediana. Então, eles não vão sujar os seus dados, tá? Então, depois você pode até tirá-los. É bem tranquilo de fazer isso. E eu acho também que vai melhorar quando a gente fizer o bootstrap. Também, isso.
fazendo Bootstrap também melhora bastante. Ok. Aí... Isso aqui é um erro de digitação mesmo, né, Ana? Igual a Karen falou, né? Que esse negócio ficou meio uma colchombrada aqui, né? Uhum. Tá bom. Então, ficou... Deixa eu ver... Agora, os nomes científicos, eu leio só os 4 primeiros, tá? Tá bom. Agora, depois eu não leio mais, mas eu confio em você. Depois do puxão de orelha da qualificação. Confio em você. Ó, legal. Eu acho que a conclusão é assim mesmo, né? Ela tem que ser simples, direta, objetiva e sem muito rodeio, né? Então, eu acho que você faz a conclusão com maestria, contudo, ainda fica... eu acho, por exemplo, que as sugestões, né, ainda ficaram um pouco incipientes, apesar de que você não pôde testar, não é sugestões, o título você fala como que é sugestões? Título específico, conclusão. Proposta. As propostas, né, elas não são assim tão ferrenhas, né, elas são sugestões, vamos dizer assim, né. Então, eu me atrevo a dizer, às vezes, que a gente tem que ser também um pouco mais ambicioso, né, e realmente falar, se não for obedecido isso, o parque não é apto ao pedestre naquele período de tempo. Pronto. Né? Então, talvez tenha que ser mais dura nesse sentido. Ó, e aí, é bom ser o segundo, né? Porque eu pego carona no que o primeiro fala, né? Então, legal isso aqui, mas você não fez. Porque se você tivesse feito, você tinha um problema, né? Porque tem que passar por comitê de ética, tem toda uma situação, tá? Então, você não pode levantar em nenhum momento do seu trabalho, a não ser aqui, que você tem questionário ou análise de pessoas, né? Então, você não chegou lá pro Jonathan, que anda todo dia lá, e perguntou, você está sentindo... Sua sensação térmica é boa, ruim ou ótima? Você não fez isso com ninguém, né? Não. Só foi puramente análises físicas, né? Ou melhor, É biofísica. através do cálculo dos índices de calor e de desconforto. Uhum. Porque não pode deixar evidente de nenhuma maneira, inclusive, que você teve acesso ao usuário. Porque aí é uma outra vertente da qual a gente não tem como se defender. Que é quando, se você trata a análise a nível de usuário, você tem que ter a licença do comitê de ética. E aí todo o seu trabalho fica comprometido, tá? Então tire qualquer coisa que fale de usuário, né? Porque pode dar a entender que você fez entrevista com ele. Bom, e finalmente, né, para não deixar de ser, né, eu acho que a referência tá errada ainda. Mas, Ainda, professor? não tem, tchau, a gente coloca todo mundo, tá? Todo mundo. Não, professor, mudou. Não, no programa não, no mundo mudou. Viu, Não está Jonathan? seguindo a 6023, Oswaldo? Não, ainda tá, porque é a Croton que faz o manual para todo mundo, né? E ela ainda deixou para... No artigo, né, tudo bem, mas coloca todo mundo. Tá? Tão legal mudar isso aí. Super simples, tranquilo. Eu fiz um rearranjamento aqui, só para te ajudar também, para colocar em ordem alfabética, sem usar o espacinho, tá? Que o Word mesmo faz automático. E deixar isso aqui mais bonitinho. Mas enfim, obrigada. depois você veja aí se foi pertinente ou não. Então, eu acho que é isso, tá, Ana? Parabenizo novamente, seu trabalho muito legal, né? Eu sei que a ideia, a proposta inicial, né, para todos que estão assistindo aqui, talvez era outras coisas também, né? Mas devido à pandemia, houveram adaptações, tá? Eu acho que era a sua proposta falar de usuário também, na época, não sei, não me lembro da defesa do seu projeto, mas Na verdade, era trabalhar com EnviMat, né? A minha proposta inicial. com modelagem, né? De modelagem. Uhum. Ok, não, mas tranquilo. Então, deixo aqui a minha fala, passo para o orientador, agradeço novamente, né? Então, se há alguma coisa aqui que você tem dúvida, depois pode me procurar, tá bom? Muito obrigado.
A gente que agradece, Oswaldo, pelas contribuições, sempre bem pertinentes. Então, pessoal, agora nós iremos para a terceira fase, que é a reunião interna da banca. Então, eu vou pedir para as pessoas que estão assistindo e também para a Ana Cristina, para darem uma licencinha um pouco aqui da sala, para a gente fazer nossa reunião interna e fazer a avaliação da Ana. E aí, quando a gente terminar de fazer a avaliação, aí a gente avisa vocês aí por mensagem para vocês retornarem. Então, coisa aí de 10, 15 minutinhos. Ok, professor. Obrigada. Parabéns.